Você já ficou com dúvida de seguir ou não com o seu empreendimento? Isso mexeu com sua saúde ao todo? E situações ao seu redor cooperaram com essa decisão também? Eu sou Isabelle Pitaluga, ex-empreendedora do ramo da estética, e eu vou contar o que aconteceu comigo, com a minha empresa e tudo que Deus mostrou também. Como eu iniciei meu empreendimento? Vou contar um pouquinho da minha história, tá? E depois eu vou contando pra vocês tudo o que aconteceu na minha jornada. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha feito o curso de design de sobrancelhas, que foi o meu primeiro curso, né, profissionalizante da área da estética. E eu já atendi amigas e famílias na minha casa mesmo. Tem vídeo aqui no YouTube também mostrando um pouquinho, né, dessa minha jornada lá inicial. Quando acabou o ensino médio, a maioria das minhas amigas, meus amigos lá da escola foram iniciar a faculdade e eu também entrei nessa junto, né? Meu pai e minha mãe, eles são separados, então meu pai me pagava pensão, com o valor dessa pensão eu consegui iniciar a faculdade de contabilidade. Só que aí, gente, veio a pandemia. Junto com a pandemia, meu pai parou de pagar pensão e eu já não estava me familiarizando muito com a contabilidade em si, e aí eu decidi parar. Na verdade, eu não tive muita escolha, né? Eu tive que realmente colocar um ponto final na faculdade. Trabalhei como aprendiz legal na empresa Case Construction aqui de Sorocaba, que foi uma bênção. Eu evolui bastante lá também, só que era um contrato, então tinha um final também. Como eu não tinha mais alternativa nenhuma, vim de uma família muito simples, eu só tinha o curso de design de sobrancelhas e levei ele pra minha vida mesmo, segui como empreendimento. Então comecei atendendo em casa, depois ao longo dos anos eu fui alugando salas e fui evoluindo, né, conforme o tempo foi passando. Hoje, em março de 2025, a empresa ela fez 7 anos de existência. Então eu trabalhava com toda a parte de estética facial e corporal, eu fiz vários cursos, me profissionalizei, estudei bastante. E eu realmente amava atender minhas princesas, meus príncipes, era tudo muito encantador. 7 anos de empreendimento foram anos de muito altos e baixos, de muitas conquistas, de muito aprimoramento, aprendizado, crescimento pessoal, profissional, de muitos relacionamentos, né, que é o que eu guardo aqui no meu coraçãozinho. Todas as princesas e príncipes que passaram, né, pela minha empresa vão sempre fazer parte, né, de mim, da minha história. E agora eu vou dar uma dica pra vocês, gente, já puxando o gancho sobre a vontade de desistir, que é uma vontade constante na vida de todo empreendedor. Pra você saber se você vai desistir ou não, você não pode só cogitar e ir desistir. Você tem que ter a certeza, né? E pra quem acredita em Deus também, como eu, espera a resposta dele porque ele sabe o que é melhor para você. Mas saiba, todos os empreendedores vão sempre ter a vontade de desistir. Por medos, inseguranças ou, né, a montanha-russa da vida do empreendedor, que é muito assim, mas é uma vontade constante que realmente fica presente em nós. Então, saiba discernir, né? O ter que colocar um ponto final na empresa dá vontade de desistir. Agora a gente tá no ano de 2025, mas eu vou voltar ali pro ano de 2024 para vocês entenderem um pouco. Em abril de 2024, eu me casei. Quando eu me casei, foi uma mudança surreal, assim, na minha vida. Por quê? Eu fui criada junto com a minha mãe, então não tinha presença masculina ali do meu pai, né? Por, enfim, motivos pessoais deles. E eu e minha mãe, a gente teve que trabalhar, batalhar e ir atrás mesmo, sabe? A gente era masculina, porque a gente teve que ocupar esse papel para conseguir conquistar tudo, batalhar, enfim, ir atrás, né, das coisas que a gente tinha que ter ali. Então eu desde mocinha eu sempre fui muito masculina, né? O que significa ser masculina? O que eu estou dizendo com isso? Tomar decisões, sempre estar à frente, comandar, ir atrás, sempre estar ali pensando em eu tenho que pagar as contas, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu e minha mãe, a gente sempre teve, né, essa visualização e esse posicionamento em si. E quando eu casei, mudou tudo, né, num piscar da água pro vinho. Por quê? Eu me casei, então eu e Isabelle, hoje em dia eu tenho um marido excepcional, maravilhoso, e ele se tornou o provedor, né, do lar. Deus, graças a Deus, abençoou ele recebe muito bem, então ele é quem mantém, né, a nossa casa, o fluxo aqui, que eu falo que a nossa casa é uma empresa também, né. Eu administro, ele também administra, né, trabalha, enfim, para poder manter tudo. Então, para mim foi um choque de realidade, porque eu tinha alguém cuidando de mim, alguém provendo tudo para mim, e foi um choque. Eu falei, nossa, mudou. Falando um pouco disso, é como se agora eu tivesse o livre-arbítrio de escolher o que eu vou fazer na minha vida, sabe? Porque eu tenho alguém que provê as coisas para mim e eu posso escolher agora. Se eu continuo empreendendo, se eu não empreendo, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Só uma possibilidade que se abriu, sabe? Isso aí já ficou na minha cabeça, mas eu continuei empreendendo. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu pra minha empresa realmente finalizar e eu colocar um ponto final nesse ciclo. De 2024 para 2025 caiu muito a lucratividade da minha empresa. Então, de 2 anos pra cá, eu tive poucas clientes novas fidelizadas,
pouca demanda, né, de serviços também. Eu cheguei até a contratar um consultor financeiro, né, para me dar um respaldo, mas ele falou que tava tudo perfeito, minhas finanças, tudo muito bem organizado e tava tudo certinho, tudo sob controle, né, no eixo. Ele até me deu algumas dicas sobre empreendimento, sobre o que eu poderia fazer, algumas estratégias também, coloquei todas elas em ação, mas nada adiantou. Em novembro de 2024 eu fiquei muito mal da saúde, eu passei em nutricionista, clínico geral, eu fiz todos os exames que tinha que fazer e não foi detectado nada. E aí o meu médico ele falou que provavelmente era emocional, ou seja, algo relacionado ao meu interno, né? E aí foi mais um choque de realidade, porque eu realmente estava muito mal e não tinha nada na minha saúde, né? Eu ainda vou fazer alguns exames para ver se realmente tá tudo certinho, mas estava mexendo muito comigo, gente. Eu não estava dormindo bem, eu acordava muito de madrugada, insônia, preocupada também, né? Se vai dar para pagar, se não vai, empreendedor é assim, já sabem. Muito estressada, impaciente, minha nutri deu vitaminas, tudo tal, só que assim tava tudo descontrolado, gente. Eu tava realmente sem paz. E para quem me acompanha no Instagram, convido você a me acompanhar lá também se você tiver interesse. Eu sempre posto tudo lá, gente. Então, assim, minha alimentação é muito boa, eu me exercito, faço academia, musculação. Eu acredito em Deus, então, assim, eu tenho minha saúde mental ali muito bem resguardada, muito bem nutrida. Então, eram coisas que estavam acontecendo que não faziam sentido. Além do meu atendimento excepcional também, toda princesa e príncipe que passou comigo sabe, né? O quanto eu sempre fui cuidadosa, zelosa. Meu trabalho, eu falo, gente, realmente era muito impecável e eu amava tudo aquilo. Novembro e dezembro de 2024 foram meses normais de atendimentos. E quem é do ramo da estética, empreende, sabe que novembro e dezembro lota. Que é uma correria, é uma coisa louca. Em 2024 isso não aconteceu. E eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. E agora nesse ano de 2025, em fevereiro, eu fechei em vermelho. E pra mim isso foi um baque muito forte, porque em 7 anos de empresa isso nunca havia acontecido. Então isso foi assim, uma viradinha de chave na minha cabeça. Eu sei que alguns vão pensar que fechar em vermelho é algo que uma hora ou outra vai acontecer, só que na minha realidade, gente, é algo que assim, não estava fazendo sentido. Não era só o fechar em vermelho em fevereiro, era tudo isso que eu estou contando pra vocês, um compilado de coisas que estava afetando totalmente eu, minha empresa, minha vida, minha família e tudo. Então, nesse início do ano 2025, eu refleti muito e eu tava agoniada, querendo uma resposta de Deus. Então, eu fiz uma oração tão sincera com Ele sobre tudo isso, né? Porque, como eu já falei no Instagram, eu sou um instrumento. Então, assim, vai acontecer na minha vida o que Deus quiser que aconteça. E aí, eu fui ter meu tempo a sós com Deus durante esse tempo e Ele foi falando comigo. Porque, gente, não tinha uma explicação lógica. Até agora, não tem uma explicação lógica. É tudo coisas meio sobrenaturais e coisas desalinhadas, sabe? Ao todo na minha vida. Eu vou tentar não ficar emocionada, tá? Contando isso pra vocês, mas é algo que toca muito no meu coração. E no meu tempo a sós com Deus, tem 2 frases que tocou demais no meu coração, que realmente me fez entender, né, tudo que estava acontecendo. A primeira dela é: de nada adianta o novo ano se você ainda é quem era no passado. O que mexeu e tocou no meu coração com isso é que, pra mim, no passado, foi uma necessidade de realmente começar com as sobrancelhas, né? E agora que eu casei, que eu tenho esse livre-arbítrio também de escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou, porque eu tenho um marido provedor, agora eu tenho essa decisão, sabe? De poder escolher outras coisas. Eu já disse no meu Instagram que eu tenho um sonho, ele ainda não se aconteceu. Se Deus quiser, vai acontecer. Então, Deus me mostrou que eu posso ir atrás desse sonho agora, sabe? Depois de casada. Então, o que eu entendo com isso? Que foi um ciclo muito importante as sobrancelhas e o ramo da estética pra mim. Minha empresa foi um ciclo muito importante que eu precisava passar por ele pra crescer, pra aprender, pra evoluir. Só que é um ciclo que eu tinha que colocar um ponto final. E essa frase aqui ficou muito específica, que era pra eu realmente iniciar esse novo ano de 2025 com um novo ciclo. Qual é esse novo ciclo? Eu ainda não tenho certeza. Mas eu falei que o meu sonho eu vou seguir e Deus tá comigo. E eu ainda em oração, nos meus próximos tempos sós com Deus, também tem uma outra frase que eu vou ler pra vocês. Fala assim: se tiver que realocar a agenda, o faça, pois grandes são as promessas de Deus para a nossa vida. E se não estivermos atentos, elas escaparão por entre os nossos dedos. Passe a ser ainda mais intencional em relação ao seu tempo, invista-o da melhor maneira possível. Você não tem tempo a perder. E foi mais uma coisa que ficou no meu coração, gente. Foram 2 frases, né, 2 contextos ali que mexeram na minha mente completamente e me fizeram realmente ter a coragem de colocar um ponto final na minha empresa. Então, para vocês entenderem, eu não tive uma simples vontade de desistir e eu coloquei um ponto final. Foram basicamente 1 ano e meio pra cá, muitas coisas acontecendo
e chegou no meu limite, né? Mexeu com a minha saúde mental, enfim, comigo ao todo. Então eu orei a Deus e eu pedi uma resposta, porque não estava fazendo sentido tudo aquilo. Eu estava me esforçando tanto na empresa, mas não tendo retorno e tudo indo por água abaixo. Então assim, não estava entendendo e Deus mostrou que era um ciclo que eu tinha que colocar um ponto final, tá? Mas o que acontece? Você precisa conversar com ele antes de tomar a decisão, que esse é o ponto-chave crucial, até porque você é filha, você é filho dele. Ele tem um propósito para sua vida, alguma coisa ele vai fazer na sua vida. Por isso que você tem que estar todo santo dia conectado com ele para você fazer a vontade dele. Isso é recente, eu coloquei um ponto final na minha empresa ontem. Hoje é o segundo dia e eu tô aqui, gente, de cara lavada. Eu acabei de chegar da academia, eu fiz só 20 minutos de cardio. Normalmente de domingo eu faço 1 hora de cardio, mas assim, eu tô tão ainda sensível, tão emocionadinha, então hoje vai ser um dia que eu vou ficar bem relax. Mas eu senti no meu coração, na academia, que eu tinha que sentar aqui agora e gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Bem real, oficial. O que eu estou sentindo? Muitas emoções, muitos pensamentos, né? Foram 7 anos, então assim, é impossível se esquecer de tudo. Eu tô bem sensível ainda, já chorei bastante. E eu só falo em chorar, já me dá vontade de chorar, né? Porque realmente, gente, foi um marco na minha vida, na minha história. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, na verdade, e tem pra fazer ainda. Mas eu tive a certeza, gente, tive a certeza absoluta de que eu tinha que colocar o ponto final. E eu sei que grandes coisas estão por vir, sabe? Eu vou estar muito conectada com Deus, em movimento, pra ver o que Ele quer que eu faça, né? Que agora é essa incógnita. E aí, o que eu faço? Já tenho o meu sonho, tô indo atrás dele, e eu sei que Deus vai me guiando, sabe? Conforme o tempo for passando. Então, como que você deve saber se você deve colocar um ponto final no seu empreendimento ou não? Você tem que fazer uma reflexão, gente, muito sincera de tudo que tá acontecendo. Você tem que ir atrás de soluções. E depois que você fizer tudo e não estiver achando alternativas, esteja ali em oração com Deus, porque assim, Ele sabe o que é melhor pra você, como eu já havia dito. Então, Ele vai te mostrar, gente, sabe? É simples, é só você orar, falar com Ele e Ele vai te mostrar. Você tendo uma Bíblia, você tendo talvez o Café com Deus Pai que eu tenho, eu gosto de ler também, é ali na palavra que Ele vai falar com você, né? Você precisa da resposta? Vai lá que Ele vai falar pra você. E quando Deus fala com a gente, comigo pelo menos, eu me arrepio. É uma coisa bem sobrenatural, vou até deixar uma fotinho do dia que eu finalizei minha empresa, eu tava muito certa disso. Eu tive uma conversa muito sincera com a minha sogra foi minha última cliente que eu atendi na clínica, e a gente chorou juntas, assim, foi muito especial. Ela, né, foi minha mentora minha vida inteira, então eu tenho um carinho muito grande por ela. E toda vez que Deus fala comigo, eu me arrepio e eu sinto, gente, que eu tô fazendo a coisa certa. Então, cada um tem um jeitinho, né, de sentir a presença de Deus e é algo que é íntimo, né, é nosso. São coisas óbvias, não tem segredo. Já falei pra vocês o que eu fiz e o que vocês podem, né, e devem fazer quando vocês estiverem com essa dúvida. Para quem não acredita em Deus, eu convido você a acreditar, porque Ele mudou minha vida, minha história, e Ele é vivo, Ele é real, Ele existe. Se você tem dúvidas, vá atrás, tente sentir. E, enfim, é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Isso é tudo muito maravilhoso, é tudo muito novo na minha vida, é um ciclo novo que se abriu. E que Deus abençoe a decisão de vocês também, o futuro de vocês. Não se esqueçam, nós somos instrumentos ali de Deus, então a gente vai ser usado da forma como a gente deve ser usado. A gente tem um propósito aqui nessa terra e tudo isso aqui que a gente tá vivendo é passageiro, gente, totalmente passageiro. Então, é isso que eu tenho para falar. Obrigado por todos, né, que estiveram comigo até hoje. Eu estou presente aqui no YouTube, nas redes sociais, na minha vida aqui, fora das telinhas também. Qualquer dúvida, pergunta, tudo que vocês tiverem, gente, para perguntar, pode falar que vai ser um prazer eu responder, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus. Até mais!